Estamos de volta com a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora. E o fim do ano está se aproximando e com ele vem a reflexão do que passou e a projeção para o futuro. Geralmente as pessoas pedem para o próximo ano melhoras nos âmbitos pessoal e profissional. Mas como fazer com que esse desejo se torne realidade? Hoje você vai acompanhar uma conversa sobre esse tema. Para ajudar a gente a responder essa pergunta, está o Rogério Pasqualini, ele que é consultor de empresas. Obrigado pela sua presença aqui na mesa de debates. Vamos direto então. Quais os melhores caminhos para poder concretizar esses planos que a gente faz? Querer pagar o preço e fazer. é muito é complicado, né? É muito comum nessa época, né? Ano que vem eu quero fazer tal coisa, ano que vem eu quero aquilo, ou eu quero me desenvolver em tal área e tal. Porém, a gente é padronizado, o ser humano ele é padronizado, nós tendemos a fazer as mesmas coisas no mesmo dia, e o pior é que a gente quer um resultado diferente, né? É aí que está a grande diferença de quem consegue ir crescendo através dos anos, ou quem não consegue, ou diferente disso, ou chega lá em dezembro e percebe que ficou um monte de vontades desde janeiro não concretizadas. A tendência da comunicação é muito fácil dar um exemplo mais cotidiano assim. Você vê um amigo na rua, né, que não vê há um tempo bom. Meu amigo e tal, depois eu te ligo, amanhã a gente se fala, ok? Para o cérebro não existe amanhã, ele é muito específico. Para o cérebro não existe depois, então você acaba não ligando para aquela pessoa, passa-se meses, né? Poxa vida, mas eu gosto tanto de você, esqueci de ligar, não esqueceu não. Isso é uma deficiência na comunicação. O ideal é colocar datas e tal, e a gente vai conversando sobre isso aí, né? Como é que eu faço para conseguir aquilo que eu quero, desde que eu queira pagar o preço e coloque data. Data é muito importante. Mas isso é uma coisa típica do brasileiro, tá? Sim. Porque o brasileiro fala assim, o cara não está com a menor vontade de ir numa festa, um exemplo. Eu vou ver se eu posso ir, eu tenho um compromisso, se der eu vou, a pessoa fica ansiosa esperando, e ele não vai. O americano não. Você chega para o americano, eu tenho uma festa, minha festa hoje, um jantar na minha casa, você vai? Não. Acabou, está resolvido o problema, ele não vai, você não fica ansioso contando com ele e pronto. O brasileiro não tem mania de querer ser educado, politicamente correto, e ele acaba enrolando. E isso acontece também na vida pessoal e profissional dele também. Ele mesmo se auto-engana com determinadas medidas. Eu acho que também, às vezes, até ele planeja fazer as coisas e depois aparecem outras prioridades, porque não há uma organização de prioridades, não? Mas ele colocou isso, a prioridade agora. Se você deixar para amanhã, as prioridades mudam numa velocidade absurda. O que é prioridade hoje não é amanhã. Então, se é prioridade hoje, faça, não é isso? E esse negócio você fala assim, olha, eu vou te ligar depois. Eu acho que você fala isso até automaticamente. A gente está precisando de sentar para bater um papo, não sei o quê, mas não vai acontecer nunca. Porque você nunca vai chegar e falar, hoje é dia de bater um papo com o CIMAC, não sei o quê. Ninguém se organiza. É verdade. Não. Acho que a gente é meio desorganizado pela cultura da gente, né? De ser muito falante. Questão de prioridade também, né? A gente vai se comprometendo com o que vai fazer, com o que não vai fazer também, né? Automaticamente a gente fala. A grande maioria das pessoas tem uma dificuldade muito grande de dizer não, né? Achando que vai ser mal educado, fica melindrado. Isso é e não é isso, é só um não. Eu não estou brigando, eu estou dizendo que não dá por conta de outros compromissos. Educação, dentro dessa tua colocação, toda vez que eu falo que você diz não por uma pessoa, você diz sim para você. Com certeza. Tá? Exemplo, a pessoa chega e fala assim para mim, vamos numa festa, eu posso não estar com vontade de ir. Se eu falar sim, eu vou ter que ir. Se eu falar não, eu posso mudar de ideia e eu simplesmente não ir. Então eu estou dizendo sim para minha vontade, né? É preferível então você deixar a dúvida, não, vou ver se eu posso, né? Não, mas esse vou ver se eu posso é mais complicado também. Eu acho melhor você estipular e fazer uma surpresa, de repente a pessoa é mais fácil dizer sim não ir do que... Exatamente. Eu já aprendi, porque eu trabalhei muito em Brasília, e no Itamaraty você não tem sim nem não, é talvez. Talvez. Vamos analisar o assunto, porque aí você pode mudar de ideia à vontade. É política. É política. E vai muito disso também, né? Dessa questão de fazer a sua própria prioridade, né? Pois é muito bacana isso. Na verdade, algumas prioridades de algumas pessoas não são dela, são de quem a cercam. Isso é um perigo danado, né? Eu não quero fazer para mim, eu quero fazer para agradar o outro, e a partir daí você vai se anulando e cada vez menos observando como está a sua vida, e a partir daí vai chegar de novo. Vai chegar no final do ano sem ter feito 10% daquilo que você queria ter feito no final do ano anterior. Quando eu falo de pagar o preço, eu percebo muitas coisas assim, isso independente... Apesar de ser consultor de empresa, eu gosto muito de falar eu vou colocar da tratativa na cabeça por conta de que eu acho que o que toca a empresa é a pessoa. Por isso que a gente, né, para mim uma coisa está muito linkada na outra. O que eu percebo muito assim, Rogério, eu quero mudar. E a pessoa coloca, mas é tão difícil. Né?
A gente sabe que é muito difícil, e é mesmo, não é simples, não. De novo, a gente é padronizado, nós já temos os nossos hábitos, as nossas crenças, as nossas vontades, as nossas vivências, e o problema disso é que, se eu tiver um 2017 igual que eu tive em 2016, provavelmente eu vou ter um 2018 igual. Como é que eu faço para quebrar isso? Quais são as técnicas? Então, por exemplo, uma das coisas que eu sempre falo, em qualquer palestra, qualquer aula, qualquer curso que eu vá dar, são pequenas coisas que se você fizer diferente, vai dar um resultado imenso no final daquele mês. Por exemplo, nós sentamos nos mesmos lugares em casa, no mesmo sofá, mesma mesa, já tem lugar para comer, eu já tenho horário tudo direitinho. Na hora do banho, então, se a toalha cair, eu fico desesperado, porque tem que voltar no mesmo lugar e tal. E é claro que eu estou falando aqui das generalizações. Eu sei que existem as pessoas específicas, né, que conseguem fazer isso mais fácil. A vantagem disso é que cada vez que você faz uma pequena coisa diferente do que você tem costume, você vai criando caminhos neuronais muito diferentes daqueles que você já tem. E isso é que faz a diferença para o seu lado pessoal e vai influenciar em todas as esferas, né? Profissional e, enfim, todas as suas esferas de relação. Rogério, usando essa parte neural que você falou, tem um estudo agora, e está comprovado, que depois de uma determinada idade, para evitar determinadas doenças senis, você tem que passar a usar o braço que você não usa. Né? Isso. Se você for canhoto, você usa o braço Perfeito. direito, se você for destro, usa o braço esquerdo. Para quê? Para que o caminho da área, né, do neural, ele encontre alternativas de substituição também desse tipo de coisa. Porque há uma comprovação que há uma migração, né, dentro da área cerebral, sim, desse tipo de neurônio, desse tipo de atitude. Eu acho que isso ocorre também dentro da nossa vida pessoal, como você colocou. É importante o seguinte, eu falo que o ser humano nunca vai ser sábio, ele não aprende com a experiência dos outros, e com ele sempre acha que vai ser diferente. Então é muito complicado disso daí. E dentro de uma empresa, então, eu creio que as dificuldades pela universo, né, múltiplo que você tem ali, não só de profissionais como de personalidade, tentar implantar algum tipo de mudança que seja aceita e bem executada, deva ser um trabalho complicado. Então, rotina é um inferno na vida da gente, né? Preferível você já quebrando sempre as rotinas para se preparando, né? Para isso que você está dizendo, porque senão você fica limitado, você não dá oportunidade às suas opções. Então, mas na verdade, o que acontece? Existe no supermercado, é muito legal isso daí. Por que existe? Eu estou te falando porque eu fui gerente do Carrefour. Por que existem as mudanças de gôndola? Tá? Para as pessoas não percorrerem sempre o mesmo espaço e elas poderem visualizarem e verem outras coisas. E com isso criar, inclusive, a venda de impulso. Né? Aí eu não estou precisando disso, não sabia que isso estava aqui. Senão ela vai sempre fazer aquele caminho e não vai percorrer o caminho. Surpreender. Um exemplo muito claro disso, eu vou fazer uma brincadeira até com quem está nos assistindo, que é o seguinte: por favor, somente cruzem os dedos da maneira mais usual que vocês costumam fazer. Pode fazer tranquilamente. Isso. E eu vou pedir gentilmente que vocês só façam o movimento de fazer isso aqui, ó, só de trocar o dedo que... ela já teve que olhar. É muito impressionante. Podem desfazer. O que eu quis dizer aqui foi o seguinte: a gente não pensa no que a gente faz em nenhum momento. E até porque se a gente trouxer isso para o consciente, a gente não consegue fazer mais nada. Eu não estou pensando na minha respiração, na quantidade de vezes que eu estou piscando, se a minha boca está seca ou não. Isso é automático. A questão é o quanto disso eu levo para a minha vida pessoal e deixo isso influenciar em todas as outras esferas. Essa é a grande pegada do negócio. Então, por exemplo, supondo que nós fôssemos muito padronizados, a rotina é excelente desde que ela seja feita, por exemplo, no departamento financeiro ou para o departamento de RH. As empresas precisam dessa rotina e precisam de organização, até porque algumas pessoas tendem a esquecer muito fácil. E hoje era sexta, esqueci de mandar o relatório, né? É porque realmente não está escrito. Se tiver escrito para ela, a rotina bonitinha, fica muito mais fácil. É assim que eu trato a grande maioria das minhas empresas. A burocracia, ela é necessária até um ponto, ok? Nada demais é bom, né? Com remédio é a mesma coisa, né? Nada, burocracia demais é bom, e também deixar muito solto também não vai chegar a resultado nenhum. A outra questão é, se eu tiver, por exemplo, o departamento de vendas, que é o departamento que mexe com as pessoas ali, e agora 2015 falou-se muito em crise, né? E o engraçado é que a maioria dos meus clientes estão crescendo exponencialmente. Eu tenho um cliente que é franquia, que ele começou o ano com 9, vai terminar o ano com 12 unidades. Em junho do ano que vem serão 18 unidades.
E esse rapaz, para mim, ele é um exemplo muito claro do que a gente está conversando. Ele é de uma cidade muito pequena, aqui perto, e cresceu porque ele entendeu que, mesmo estando numa cidade pequena, ele conseguia fazer resultados diferentes. Eu tenho um outro cliente que é daqui de Matias, que é sensacional. Ela já tem 10 anos de mercado e tal, e também tem ela sabe que ela é maior que lá. E está tendo algumas dificuldades exatamente por conta disso. Alguém falou para ela que em Matias não existe empresa grande, sabe? Assim, a gente tem muitas essas coisas. E aí entra a questão da pergunta anterior. Não é fácil lidar com isso, não. O que faz tornar fácil é porque realmente eu tenho muita conversa antes de ir para o prático. E demonstro em resultado que, se a gente fizer, por exemplo, o vendedor, a equipe de vendas não está desenvolvendo bem. Bacana, isso eu já sei. Como é que eu faço para mudar? Eu vou treinar da mesma forma, eu vou falar as mesmas coisas, eu vou dar o mesmo produto. O que eu preciso criar para poder fazer esse diferencial? Uhum. Bom, então nós vamos para um rápido intervalo. Nossa conversa vai continuar no próximo bloco. Voltamos já. Estamos de volta com a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora, hoje conversando com o consultor de empresas Rogério Pasqualino. E, Rogério, vamos começar esse bloco falando o seguinte, questão de prazos, né? Até que ponto estipular um prazo é bom e até que ponto estipular um prazo pode não ser tão bom assim? Ô, João, ele é sensacional estipular prazo. Quando você dá data para o seu cérebro, ele vai trabalhar para que aquilo seja feito dentro daquele prazo. O que a gente brinca, voltando lá no assunto anterior, né, dessa questão de vou te ligar depois, não funciona, o que a gente brinca é assim, quando nós determinamos alguma coisa para nós, seja ela qual for, em qualquer esfera da vida, ou seja ela profissional ou não, quando eu criar uma meta para mim, um objetivo para mim, se eu disser o seguinte, olha, até em 2017 eu quero emagrecer, tá? Emagrecer agora está na moda, né? Eu quero emagrecer, ou eu quero crescer, eu vou tomar esses suplementos, eu quero... Ok. O que é crescer para mim? O que é crescer para você? Crescer em relação a quê? Qual que é a analogia que eu faço? E isso as pessoas não fazem. Eu quero perder, por exemplo, X quilos até o dia X. Eu não vou perder 2 quilos de hoje até domingo, mas eu posso perder 2 quilos de hoje até no próximo domingo. Quantos dias são? Eu posso perder 50 gramas por dia, 100 gramas por dia? Essa é uma grande ferramenta que a gente tem, que é diminuir o objetivo, fracionar ele durante os dias. Você pode fazer um pouquinho a cada dia, que o resultado vai ser diferente lá na frente. Por exemplo, a questão de vendas, né? Eu quero vender tal coisa, eu quero ter tanto dinheiro no banco, eu quero fazer qualquer coisa. Você não vai bater sua meta de um dia para o outro. Pode ser que isso aconteça. Para quem vende carros, por exemplo, que são valores mais elevados, isso pode acontecer. E, em geral, essa meta, esse objetivo, ele é fracionado. Então, quanto por dia eu tenho que vender para que no final do mês eu consiga bater minha meta. Né? Rogério, mas eu acho que o importante disso é ter orientação de uma meta palpável. Sim. Porque tem gente que fala assim, a pessoa passa, um exemplo que você deu de gordura, a pessoa passa 6 anos engordando e ela quer emagrecer em um mês. Entendeu? Não, agora, então a pessoa chega para você assim, olha, eu quero emagrecer, mas eu não quero fazer dieta. Como você não quer fazer dieta? Não tem um remédio aí que eu possa tomar. Uma fórmula mágica. E aí, se você pegar uma doença terminal, você vai emagrecer rapidamente. Com certeza. Depois de comer. Porque fora isso não existe. Tanto na saúde, como no negócio, na administração da sua própria casa, sim, na administração do seu condomínio, a conta o que entra com o que sai. O importante dentro do que entra e o que sai é como você vai gastar esse recurso. Sim. Né? Se vai gastar ele de uma forma que vai trazer algum tipo de benefício para você, que você possa reaplicar isso daí de uma maneira menor. Isso que as pessoas têm que entender. É aquela diferença em casa. Eu preciso ou eu quero? Grande diferença. Tá? Grande diferença. Outra coisa também, eu acho que a gente tem que estabelecer meta possível de ser alcançada, né? Com mas certeza. o que acontece não adianta você querer uma coisa impossível elas, por muito tempo. Elas confundem o querer com o precisar. Por exemplo, eu tenho um iPhone 5, está me atendendo. Mas eu quero comprar o 7. E vai se dividir para comprar o 7. Ela precisa do 7 ou ela quer o 7? Se ela precisa do 7 que o 5 não está atendendo, é um investimento que ela vai fazer para o negócio dela. Agora, se o 5 atende só para o modismo, aí não, ela vai se endividar por uma questão boba. Ela podia estar usando esse recurso de maneira mais aproveitando eficiente. né?
E isso é muito comum, né? A gente está dando exemplo aqui de um telefone, e isso acontece de uma maneira muito maior do que a gente imagina. Carro, casa, um escritório diferente, uma casa nova, uma mobília nova. O que eu sempre falo para os meus clientes quem precisa disso é você ou é alguém que está do seu lado? Exatamente. O telefone, teoricamente, era só para ligar, né? A gente era da época que ainda era do discador. Era bom. Assim, ninguém sentia falta disso. Quando surgiu, então começou essa necessidade. E o que eu percebo muito, às vezes a pessoa chega, Rogério, mas você tem celular X. Nossa, você precisa... Por que eu preciso ter um celular Y? Exatamente. Não, esse que dá me serve. Ele faz ligação, ele entra nas redes sociais, que são hoje, né, uma ferramenta de trabalho, inclusive, né? Ele faz tudo isso. E isso é um grande desperdício de recurso. Sobre as metas, tem uma coisa muito bacana. Eu vou citar aqui, porque é uma pessoa que faz a diferença na vida de muita gente, que é o Dr. Carlos Lima, daqui de fora. Ele tem um método para metas. Eu e tantas outras pessoas achamos sensacionais, que ele coloca algumas coisas muito específicas de como tentar conseguir aquilo que você quer, ok? Eu estou falando tentar, exatamente porque se não pagar o preço não adianta nada, né? Eu quero fazer isso aqui, mas não muda, não faz nada, eu quero emagrecer, mas não anda, né? Ok? Que é um acróstico chamado Acertei. É muito bonitinho. O A de afirmativo. Uma das tendências que nós temos é falar sempre não. Eu não quero isso, eu não quero aquilo, né? E a gente começar a falar aquilo que a gente quer, né? Eu não quero entrar na conta no vermelho, eu não quero entrar no cheque especial, eu não quero entrar no rotativo. Diga aquilo que você queira. É muito mais fácil. A outra coisa é você ser específico. O que você quer? Eu quero um carro. Qual carro? Né? Um carro seu cérebro não vai te dar nunca. Não existe, então especifique. A gente tem um pouco de vergonha, né? Eu quero uma caminhonete X do ano Y da marca, né? Eu quero uma caminhonete. Seja mais específico no que a gente tem. A outra coisa é o recurso. O recurso não é o recurso financeiro, muitas vezes. É o recurso de vontade. O que está te faltando? É foco? É atenção? É vontade? É querer pagar o preço? O que te falta de recurso? É dinheiro? Poxa, então vamos trabalhar um método para você ganhar, para você chegar naquele ponto lá? Tempo. Tempo é muito importante. Não, a coisa mais preciosa do mundo é o tempo. É a única coisa que o dinheiro não compra. Não. Ele passou. Tanto é que eu falo, quando eu disponibilizo meu tempo para alguém, eu espero que essa pessoa aproveite, porque eu estou dando a minha vida ali. São tantos segundos a menos que eu vou gastar, que eu vou ter de menos, e em prol de alguma coisa. E esse tempo também, eu acho que ele quer dizer tempo de data também. E para você alcançar aquilo, né? Você estabelecer um tempo, né? São as duas coisas. Ao invés de ler um livro, por exemplo, eu prefiro ver novela. Eu não, estou dizendo no geral, ok? É muito comum a gente ver, eu tenho que ir para casa correndo. Para quê? Em vez de tomar um bom café com alguém para trocar uma ideia diferente, não. Tem que ir para casa, porque hoje é o capítulo X. Eu tenho uma explicação para isso, Rogério. O que acontece é o seguinte, hoje em dia a vida está tão difícil, as pessoas elas se preocupam tão pouco com elas mesmas, como você falou, eu falo, coloque seu nome na agenda, que é muito mais fácil ela viver a vida dos personagens do que a própria vida. Com certeza. Então você ouve, a pessoa ela não está falando muitas vezes do filho dela, ela está falando, você viu na novela ontem, o que é que aconteceu? Nossa, fulano. Então há uma fuga. Então eu sempre brinco, não leve o personagem para a cama que você vai se decepcionar. Né? Porque existe a própria vida, a pessoa não pode abdicar da própria vida, porque o tempo está passando, e se ela não olhar para a própria vida, ele vai passar e ela vai morrer, contar tempo vendo novela. Mas isso aí é o circo, né? Que o ser humano tem tanta necessidade, né? Ele tem necessidade do pão e do circo. É verdade. Né? Sair da realidade, fazer de conta. Mas é bom. Né? Mas ver como é que seria se eu tivesse. Mas olha, né? Para ela ir ao circo, ela tem que ter um bom dinheiro para ela poder assistir uma boa peça, e ela tem que ter o dinheiro também para ter o pão, para poder fazer uma alimentação. Não pode esquecer do pão, né? É onde entra a conversa dele. E o que eu vejo hoje, a pessoa não está disposta eu vou colocar de uma forma mais simples assim, a pessoa não está disposta a trabalhar para ter dinheiro para ir no circo, ela prefere reclamar. Isso. Entendeu? Ela não quer fazer. Hoje os meus clientes devem, sem brincadeira nenhuma, eu devo ter hoje umas 18 vagas abertas nas empresas que eu trabalho e não consegue preencher. Por quê? Não, mas eu quero. Vamos, entendeu? Vamos fazer. A pessoa ela não quer pagar o preço e prefere reclamar, né? Juiz de Fora hoje tem muitas vagas que não são preenchidas exatamente por causa disso, né? A pessoa tem aquela ilusão, né? Uma hora eu vou achar, uma hora, o tempo passou e não viu. Olha só, nós já estamos aqui o quê? Quase uma hora. Há uma hora atrás,
A gente não tinha nada dessa conversa. É passado. E já é isso aí. O passado, o presente e o futuro, eles estão inseridos no mesmo instante. É isso e aí. as pessoas, elas confundem uma coisa. O que para mim é ter sucesso? Para mim, ter sucesso é eu poder deitar de noite e ter um sono tranquilo, sem estar preocupado com o meu amanhã ou o que eu fiz hoje, achar que valeu a pena aquilo ali. Top. Isso é sucesso para mim. Ele não está quantitativamente nesse carro, naquela moto, naquilo. É isso aí. Se eu posso ter, ótimo, mas se eu não posso ter e eu tenho tranquilidade na minha vida, eu vou trabalhar da melhor forma que eu puder. É isso. Eu acho que isso chama-se vivência. Eu falo que a velhice só serve para uma coisa, para te dar experiência. Porque você vai ficando velho e vai ficando sábio. Você vai começando a deixar coisa que não tem importância. Eu costumo falar assim, isso cabe na gaveta do caixão? Não? Então não adianta. Eu não vou precisar disso, eu não vou levar. Tudo entendeu? Que se compra. Entendeu? A gente não vai abrindo mão de muitas bobeiras. Uma coisa que o Rogério pode colocar bem, tudo que se compra pode ser tirado de você. Tudo que se sente, ninguém mais tira. Tá? Então, se você falar, você prefere comprar um carro ou fazer uma viagem, eu prefiro viajar. Com certeza. Finalmente. Por favor. Eu estava no T, né? De tempo, né? Falta o I. Ele tem que ser ecológico. O ecológico, estou dizendo, é ecológico interno, tá? Se eu não gostar daquilo que eu faço, esquece. Que era mais ou menos aquela conversa que a gente estava. Não adianta, ninguém é feliz fazendo o que não gosta, gente. Não existe um bom profissional fazendo o que odeia. A pessoa vai acordar cedo, vai dormir tarde, fazendo aquilo que gosta. Vai todo dia rezar para o patrão morrer. Mas é o que eu gosto, não o que os outros queiram que eu faça, não o que os outros gostariam para mim, ok? E o último é o que a gente chama de imaginável sensorialmente. É a questão da impossibilidade, né? O que dá para imaginar? Eu consigo me imaginar fazendo aquilo? Poxa vida, eu consigo. Então tá, então pode ser um bom caminho. É só uma dicasinha bacana que geralmente ela consegue ter alguns resultados diferentes. Só um segundinho, eu nunca te interrompi. A frase é o seguinte: feliz é o homem que tira sustento daquilo que gosta de fazer. Rogério, muito obrigado pela sua presença aqui na Mesa de Debates. Aproveitar para agradecer também a presença da Lucimar, que esteve aqui conosco. Muito obrigado. Nós, debatedores, muito obrigado, professor Magaldi, muito obrigado, Neuza. Muito obrigado também, claro, pela sua companhia. Mesa de Debates volta amanhã, às 11 horas da manhã, ao vivo aqui na TVE Juiz de Fora. E você assiste a reprise do programa de hoje, às 7h05 da noite, logo após o Jornal da TVE, ou a qualquer momento pelo YouTube, através do canal da TVE Juiz de Fora. Para você, uma ótima tarde e até amanhã.